queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma Escola Bíblica, né? Ou Escola Bíblica Dominical. E desta vez vamos falar de um assunto que em muitos lugares gera polêmicas, né? Tem até debates a respeito do assunto, que é dízimos e ofertas, né? O recolhimento de donativos na igreja. Queridos irmãos, estamos estudando a lição de número 4 hoje, né? Vamos começar a lição de número 4 da nossa revista Mordomia Cristã. Gratidão e fidelidade na administração dos recursos de Deus que Deus nos confiou. Essa belíssima revista da editora Betel foi escrita pelo pastor Amarildo Martins da Silva, presidente aqui da CONAMAD no Tocantins. Ok? Opa, a gente tem que ficar aqui do meu lado, lógico, né? Então, amados irmãos, sem mais delongas, vamos falar deste assunto que é bastante apimentado e que para muitas pessoas é um desafio muito grande ser um ofertante e um dizimista. Então, vamos lá. Passando aqui, voltando aqui à tela, nós temos aqui a lição de número 4, né? Então, vamos lá. Cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. O reino de Deus precisa expandir, mas ele precisa de financiamento à obra de Deus. Tá? Então vamos andar aqui mais um pouco. O nosso texto áureo está aqui. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. E a verdade aplicada, de acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento aos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Olha como é profundo, né? De acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros, primeiro, fiéis no exercício do ministério cristão. Então vamos lá. Vamos aqui para os objetivos da nossa lição. Ressaltar o cuidado de Deus com seus obreiros. Segundo, saber que Deus ampara quem socorre os seus obreiros. Terceiro, compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. Muito bem, então estamos aqui no nosso tópico de número 1, o cuidado de Deus com os obreiros. Será que Deus cuida mesmo? Cuida, já te respondo de antemão. Deus cuida e cuida muito. Deus vocacionou alguns homens ao sacerdócio para que cuidassem do tabernáculo e fossem seus mediadores junto ao povo. Está em Números 18 e 9. Devido a essas responsabilidades, Deus passou a cuidar do sacerdote e de sua família. Veja o que está escrito aqui em Números 18 e 8. Disse mais o Senhor a Arão: E eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçada, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Número 18. Que unção é essa? É a unção que ele deu aos seus profetas, aos seus sacerdotes, aos seus obreiros. A unção que ele tinha dado a eles. Ele ia guardar o chamado dele. O chamado desse obreiro está guardado em Deus. O sustento é o Senhor quem garante. Então, quando Deus chamou o povo para o deserto, ainda em Êxodo, para fazer uma festa para ele no deserto, Deus levou o povo para lá, estabeleceu o tabernáculo e no tabernáculo a festa precisaria acontecer. A festa da presença de Deus, do ofertório, do sacrifício, dos holocaustos, precisava acontecer. E esses homens que foram chamados, vocacionados por Deus para o serviço, eles não poderiam ir à guerra, não poderiam fazer outra coisa, plantar. Eles precisavam somente cuidar
da obra de Deus. Eles não tinham parte nem herança, eles só precisavam cuidar das coisas de Deus, do ofício que Deus os chamou. Mas para isso, que eles pudessem fazer, era necessário ter uma equipe dando sustento para esse povo, para que eles pudessem trabalhar. Vamos ver o tópico 1.1. Deus separou homens para o sacerdócio, garantindo do seu sustento, e ainda escolheu levitas para o trabalho do tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Número 18. Esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor com a sua obra. Olha, primeiramente Deus zela do obreiro e cuida do obreiro para que a obra funcione. Os escolhidos... Opa, eu estou aqui errado. Desculpa aí, minha gente. Olha aqui o tópico 1.1. Deus separou homens para o sacerdócio, garantindo o seu sustento, e ainda escolheu levitas para o trabalho no tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor com a sua obra, ou seja, Deus zela do obreiro para que ele possa fazer a obra de Deus. Os escolhidos deveriam se empenhar no serviço no tabernáculo, mantendo as coisas de Deus organizada e se consagrando ao serviço sagrado. Deus esperava atenção integral ao serviço em sua casa, pois isso garantiria a excelência do culto ao Senhor. Para desempenhar com zelo essa missão, os levitas seriam recompensados pelo seu ministério que exerciam na tenda da congregação. Números 18 e 21. Veja o que diz Deuteronômio 14, 27. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas tendas, das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e as recolherás às tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos que fizerem. Queridos irmãos, aqui está um princípio de prosperidade muito forte, que é o zelo que cada pessoa deve ter com o obreiro, com a obra de Deus. O zelo que ele deve ter no cuidado com a casa de Deus, com o obreiro de Deus. Ele fala que ao cabo de 3 anos, os dízimos eram para ser recolhido e levado ou entregue na porta para o sacerdote, para o levita, para que ele pudesse comer, para que ele pudesse ter o que comer. Nós lemos agora há pouco, no versículo passado, que o Senhor, por causa da unção que Deus deu a eles, do chamado que Deus deu a eles deveriam pegar parte das ofertas alçadas. O que é uma oferta alçada? É uma oferta estipulada, uma oferta que é buscada, uma oferta que é levantada no meio do povo, por causa desse zelo, desse cuidado com a obra de Deus, para que ele tivesse mantimento e pudesse fazer o melhor de si na obra de Deus. O obreiro, desde o princípio, ele é convocado a fazer um trabalho de excelência na casa de Deus. Mas para que ele faça esse cuidado, esse trabalho de excelência, com este cuidado, com este zelo, ele precisa da manutenção do povo de Deus, do zelo do povo para com a sua obra. Vamos andar aqui mais um pouco para nós ganharmos tempo. A oferta e os sacerdotes. Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão. Levítico 2:2. Quando o ofertante apresentava a sua oferta, os sacerdotes tinham o direito de ficar com parte dela, queimando incenso sobre o altar como cheiro suave ao Senhor.
e o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é de oferta queimada ao Senhor. Essa oferta de manjares é a oferta de cereais. As ofertas de cereais, os levitas, os filhos de Arão, os sacerdotes, também deveriam comer dela, do que sobejar, do dízimo que deveria sobejar pela abundância que eles recolheriam. Então, é mais uma prova de que a oferta e os sacerdotes devem andar juntos com integridade, e o sacerdote oferecendo o seu trabalho de excelência na casa de Deus, e o ofertante oferecendo com generosidade, sem avareza, sem mesquinharia, a sua oferta na casa do Senhor. O 1.3 diz: as ofertas para o sacerdote deviam seguir o que foi estabelecido por Deus. O que sobejar, Levítico 2:3. Por isso, competia aos sacerdotes cuidar para que as ofertas não fossem profanadas, como fizeram Nadab e Abiú, filhos de Arão. A maneira como esses dois sacerdotes trataram as coisas de Deus demonstra uma rebelião, um pecado comparado à feitiçaria. A vocação dada pelo Senhor é uma honra que traz consigo grande responsabilidade. Por isso não deve ser negligenciada. Irmãos, olha como ele foi profundo aqui na lição. A vocação dada pelo Senhor é uma honra que traz consigo grandes responsabilidades. Por isso não deve ser negligenciada. Por isso não deve ser negligenciada. Ora, o que Nadab e Abiú fizeram foi um ato de rebelião, um ato de feitiçaria, um ato de irresponsabilidade. As ofertas que são recolhidas na obra de Deus, na casa de Deus, elas devem sim ter um peso de responsabilidade muito grande e, sobretudo, de transparência na casa de Deus. Eles pegaram o incensário para oferecer oferta na casa de Deus, coisa que eles não deveriam fazer. Não era a competência deles. Mas o que vale ressaltar aqui não é a competência de fazer, mas a forma, o grau de responsabilidade de reverência que eles deram às ofertas recolhidas. É bem verdade que tem muitos obreiros que são irreverentes com as ofertas recolhidas na igreja e fazem até pouco caso quando encontram algumas moedas na casa de Deus, das ofertas tiradas, alçadas ao povo. Mas, irmãos, desses Deus cuidará. Cuide, então, somente de fazer a sua parte. Vamos aqui avançar. Olha aí. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E o que eles não ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Eles não deveriam pegar o incensário. Eles não deveriam oferecer oferta. Isso nos remete à responsabilidade que nós temos com as ofertas recolhidas no meio do povo. Amém? O tópico 2 diz, dando honra aos obreiros. Irmãos, como está difícil ver um obreiro sendo honrado na obra que ele está fazendo. Como está difícil ver um obreiro sendo honrado pela sua igreja. Mas esse princípio é um princípio que não deve ser negligenciado e nem quebrado. Aliás, a gente não quebra princípio. É os princípios que nos quebram quando nós enfrentamos a eles. Mas veja só o que diz o autor da revista. É válido o obreiro receber o auxílio da igreja a qual serve? Ora, é uma exclamação ou uma pergunta. É válido o obreiro receber o auxílio da igreja a qual serve?
é válido o obreiro receber o auxílio da igreja a qual serve. Tomemos como referência o que disse o apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Queridos irmãos, o obreiro, ele deve sim, é válido, ele receber o salário, receber a pré-prenda, receber os seus honorários, seja como for chamado. O obreiro, irmão, há algo sobrenatural entre o obreiro e os dízimos e oferta recolhida. O obreiro, ele precisa comer desse dízimo, dessa oferta recolhida. Ele precisa dar dignidade e honra aos que ofertaram na casa de Deus. E isso é um princípio de Deus, que é o princípio da honra de mão dupla, é uma via de mão dupla. O obreiro precisa sim comer e dar honra aos que ofertaram na casa de Deus. De outra forma, os que estão na casa de Deus precisam honrar os seus obreiros ofertando na casa de Deus e dizimando. É fundamental, queridos irmãos. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Veja o que diz 1 Coríntios 9:13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Nós lemos agora há pouco no tópico 1.1. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam das coisas do altar. Aleluia! Então, não negligencie a honra ao obreiro que está aí aos seus cuidados. Vamos andando. 2.1. O obreiro é digno do seu salário. Essa frase é muito conhecida. Mas, irmão, como anda o obreiro aí na sua igreja? Você anda dando honra e dignidade a ele? Como anda este obreiro aí na sua igreja? Deus se agrada de abençoar seus filhos. Por isso devemos ser igualmente abençoados. Deus é abundante em graça, 2 Coríntios 9:8, e nos ensina a reconhecer o trabalho de nossos líderes, 1 Tessalonicenses 5:12. Ele nos chama para abençoar seus obreiros, porque quando abençoamos, somos abençoados. Aleluia! Veja o que diz aqui o versículo de 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência e superabundez em toda boa obra. Aleluia! Olha, queridos irmãos, a meta é superabundar em tudo. Superabundar em tudo. Ter para oferecer e não pedir emprestado a ninguém. Ter para honrar. Ter para dar dignidade na igreja e também ao obreiro que serve a Deus aí na sua congregação, na sua igreja. Nós precisamos, irmãos, entender como este versículo é forte e profundo. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Nós precisamos, primeiramente, nos tornarmos crente e somos abundantes, transbordante, recalcado e sacudido, ter para dar, ofertar na casa do Senhor, de nada sentirmos falta. E também termos, sobretudo, um sentimento, um contentamento que vem de Deus na suficiência dele em nossa vida. Muitas pessoas são verdadeiros gananciosos que não têm um contentamento. Ele nunca está contente com nada e ele nunca vai ver
o superabundar da graça de Deus, de toda multiforme graça na vida dele, porque o contentamento não é um sentimento, um pensamento, uma prática que está no seu coração. Ele sempre está querendo mais. É como a sanguessuga. Só tem uma palavra, duas palavras, na verdade. Dadar, dadar. Ele quer, ele quer, ele quer. Mas quando você tem um contentamento, você vê a graça de Deus superabundar em tudo na sua vida, em toda suficiência. Ela chega na medida na sua vida e você é grato pelas bênçãos de Deus. Vamos aqui. Tará. Opa, tá aqui. Veja só. Rogamos-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Aleluia. Oh, amados, como é bom servir a Deus com nossos bens, poder ter para oferecer na casa de Deus. O tópico 2 nos diz, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. Aleluia. Deixa eu tomar aqui um pouco d'água. No Antigo Testamento, o povo abençoava os sacerdotes com as suas ofertas. Ofertas que eram recolhidas no campo, pois eles eram rurícolas. Eles viviam do campo. Hoje, apesar das recomendações bíblicas, sobre o assunto, muitos crentes se opõem a essa ordenança. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento das Escrituras ou por declínio ético que tem invadido muitos ministérios. Ponto. Deixa eu voltar aqui. Muitos irmãos se opõem por nada ou simplesmente por avareza a não ofertar na casa de Deus, a não servir com seus bens na casa de Deus, na obra de Deus, porque o título fala o seguinte, olha só, cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Ponto. Muitos irmãos se opõem a investir, mas eles congregam, eles servem a Deus numa igreja, eles estão lá, só que não dão dízimo. E eles dizem o seguinte, não é porque está no tempo da lei o dízimo, não é da graça. Na graça não tem dízimo. Deixa eu te mostrar algumas coisas que vão vir aí. Mas eu gostaria de dizer especificamente para essas pessoas. O papel higiênico do banheiro é pago, a água é paga, a energia é paga, o sabonete é pago, o álcool para desinfetar as mãos é pago, a poltrona é pago, a limpeza do templo é pago, o ar-condicionado é pago, o microfone é pago. E alguém está financiando essa manutenção na casa de Deus. Alguém está financiando. E você está usufruindo de uma bênção que não é sua. Não é sua. Porque alguém está pagando, alguém entendeu que é fundamental ele servir a Deus com seus bens para que ele possa ver o obreiro de Deus desempenhar o seu serviço bem feito. Agora, há também aqueles irmãos, como nós lemos aqui, que estão feridos, magoados, porque em algum momento faltou por parte da direção da igreja, da congregação, uma transparência com os recursos arrecadados. E é verdade. Tem muita igreja por aí que você não tem direito de perguntar quanto entrou. Qual é a arrecadação da igreja? O que estão fazendo? Não. Tem um lugar aí que se você perguntar, você leva uma cacetada na testa para não perguntar de novo. Mas, irmãos, isto é antiético e é imoral. Porque os dízimos e as ofertas, elas devem ter primeiramente finalidade e transparência. É preciso ter finalidade e transparência. Ou transparência do que é arrecadado e depois a finalidade do que está sendo feito com aquele dinheiro arrecadado. Lógico, não deve ser mantido, às vezes escondida. É um absurdo isso. Mas olha,
Muitas igrejas, muitos ministérios estão sendo invadidos por um autoritarismo exacerbado, um autoritarismo alexandrino, que realmente ninguém pode perguntar nada. Mas isso, irmão, é antiético, isso é indecente, é indecoroso para uma igreja, para líderes ministeriais. Veja o que diz aqui o segundo parágrafo. Frente a isso, é oportuno buscar entendimento nos textos que tratam da manutenção dos obreiros de Deus, como em 1 Timóteo 5, 1 Coríntios e 2 Coríntios, Gálatas e 1 Pedro. Essas passagens abordam a importância do sustento pastoral, fato que está ligado à saúde espiritual da igreja e de seus líderes. Olha o que diz 1 Timóteo 5 e 17. Aos presbíteros que governem bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Vamos ver outra aqui. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade em tudo e me guardei de vos ser pesado. E ainda me guardarei. 2 Coríntios 11 e 8. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos leva ao entendimento que essa manutenção da obra de Deus, ela é feita por nós, ovelhas, por nós crentes, e que nós precisamos dar honra a esses obreiros que trabalham na obra de Deus. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, ele fala dos irmãos da Macedônia, acerca dos irmãos lá da cidade de Filipos, de Tessalônica, que eles, irmãos, pediam para o apóstolo Paulo a oportunidade de ofertar e de investir no reino de Deus. Esse entendimento, irmão, é o entendimento de uma pessoa que ele é uma pessoa liberal, uma pessoa livre, uma pessoa que não está presa em amarras alguma, mas ele serve a Deus com entendimento. É o culto racional que devemos ter diante de Deus. Nós precisamos investir no reino de Deus. Nós precisamos investir nos obreiros. Nós precisamos investir dando honra àqueles que trabalham e militam na obra do Senhor. Nós precisamos dar duplicada honra àqueles que estão à frente da obra de Deus. E não sermos mesquinhos. E a forma que temos para fazer isso é com o quê? É com nossos dízimos e nossas ofertas. Como o obreiro vai trabalhar? Como o obreiro vai se manter? Então vamos lá. Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Faz parte da vida cristã honrar e respeitar os obreiros da casa de Deus. O pastor é a autoridade estabelecida por Deus como guia ministerial, profético e profético da igreja. Esse é um compromisso sério diante de Deus e dos homens, pois está diretamente ligado à orientação dada às ovelhas ao rebanho. 1 Pedro 4:10. Como orientou o apóstolo Paulo a Timóteo. Aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Queridos irmãos, a obra de Deus, ela precisa ser mantida e cuidada. E acredite, não é dinheiro público federal ou estadual, municipal, que vai dar esse mantimento para a obra de Deus, para o obreiro de Deus. Não. É as arrecadações feitas ali na congregação, aonde você serve a Deus. Muitos obreiros gostariam de ter uma vida de tempo integral na obra de Deus para prestar um trabalho de excelência para Deus. Porém, não é assim que funciona.
muitos obreiros se dividem em dois empregos para poder darem conta da sua vida pessoal e também se divide com a obra ministerial. E isto, irmão, tem trazido para a igreja um prejuízo, pois você logo vê uma diferença entre aquele obreiro que tem um tempo integral na obra e aquele obreiro que é dividido na obra de Deus. Ora, como eu gostaria de ter um pastor de tempo integral, eu também gostaria de ser um pastor de tempo integral, mas não posso. Ora, o cuidado desses obreiros é um compromisso de fé que cada crente deve fazer com Deus, dando condições para que este obreiro possa fazer a obra de Deus andar e ir à frente. Vamos aqui então para o tópico número 3, né? Mas antes, olha aqui o versículo de 1 Pedro. A cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Queridos irmãos, ele está falando dos dons aqui, não é dos dons do Espírito, não, ele está falando do dom de administrar bens que você recebeu e você administrar esses bens, esse recurso que você tem como bom dispenseiro, aquele que tem a chave da dispensa, aquele que sabe cuidar, aquele que faz o papel de José no tempo das vacas magras. E aí ele diz, para que você experimente a multiforme graça de Deus na sua vida. Cada um administre aos outros o dom que recebeu como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus, ela só vai se manifestar na sua vida, na forma de prosperidade na sua vida, quando você for uma pessoa literalmente liberal, uma pessoa que não é presa em amarras, que não anda pela cabeça dos outros como piolho, mas que entende a necessidade do cuidado da obra de Deus. E este cuidado os anjos queriam ter. Este cuidado os profetas que passaram do passado, eles também gostariam de estar fazendo essa obra hoje. Mas ela cabe a nós fazermos esse papel de zelarmos da obra de Deus, primeiramente do obreiro do Senhor, para que ele possa ter condições de fazer um bom trabalho na casa de Deus. Aleluia! Opa, glória a Deus! Vamos lá, irmãos! O Senhor sustenta os seus. Ah, irmãos, olha só. O profeta Elias. Todos nós conhecemos o profeta Elias e dos cuidados que Deus teve com ele. Ele aceitou o cuidado de Deus, a quem submeteu sua vida, recebendo o necessário para continuar a caminhada. Aleluia. Ô, irmãos, tem hora que a caminhada deixa a gente de pernas trêmulas e de coração palpitante. Mas Deus cuida e sustenta dos seus. Deus cuida e sustenta dos seus. Vamos voltar aqui para a lição. O sustento de Deus ao seu ungido. Ele desafiou o poderio do rei Acabe e de sua terrível e poderosa esposa Jezabel. Por isso o profeta teve a vida ameaçada. Elias, porém, servia a Deus com zelo, e Deus sustentou o seu ungido de maneira admirável e milagrosa. Veja que em três ocasiões, o profeta foi cuidado de forma sobrenatural pelo nosso Senhor. Primeiro, no riacho de Querite, onde os corvos lhe entregavam pão e carne. Segundo, no momento em tempos de crise, Deus usou a viúva de poucos recursos para sustentar o profeta. E terceiro, o anjo do Senhor trouxe provisão para Elias para que ele pudesse caminhar. Veja o que diz aqui. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, tem pão, porque muito comprido te será o caminho. 1 Reis 19:7. Como será
comer um pão que um anjo trouxe. Fica uma pergunta, uma curiosidade. Esse pão veio do céu? Se era do céu, era maná? Se não era do céu, de onde esse pão saiu? E este pão, que sabor que tinha? Será que tinha o sabor de mel, sabor da vitória, sabor do cuidado de Deus, sabor de saber que você está sendo cuidado não por mãos humanas, mas pela mão do poderoso Deus, que você está numa grande obra, que você está à frente de um trabalho, de uma missão que Deus lhe confiou e que você está sendo cuidado por esse Deus. Irmãos, é algo glorioso que você não pode se furtar ao dever, ao prazer de fazer parte, de ser um investidor, um dispenseiro da obra de Deus. Não abra mão desse privilégio. Deixa superabundar esta graça na sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus prepara o socorro aos seus servos. Obadias, administrador, encarregado do palácio do rei Acabe, e Jezabel, muito temia ao Senhor. Mesmo vivendo no reino do norte, um ambiente inóspito e de fome extrema, e aonde a morte estava em todo lugar, Obadias foi usado para alimentar e esconder 100 profetas de Deus, para que eles não fossem mortos por Jezabel, a rainha idólatra. A escassez de pão e água certamente foi um desafio para Obadias, que conseguiu sustentar os 100 profetas sem ser notado. Queridos irmãos, o nosso desafio é como no desafio de Obadias. Ser um abençoador em tempos de crise, em tempo de escassez, em tempos de períodos extremamente desfavoráveis. Você ser uma bênção, um contribuinte, um dispenseiro na obra de Deus. Você ter a satisfação de dizer: desse eu vou cuidar, desses eu vou cuidar. E muitas pessoas se preocupam com a quantidade do que vai ofertar. Mas Deus, irmãos, Ele não olha para a quantidade, Ele olha para a qualidade. Desde o princípio foi assim. Lembra de Gideão? Ele tinha uma quantidade enorme, mas Deus só usou 300. A quantidade do que você vai entregar, de certa forma, tem uma importância, mas a qualidade, a forma, a liberalidade do que você vai entregar na casa de Deus, seja pouco, o Senhor vai fazer multiplicar na mão do seu obreiro. Basta você ter um coração liberal, usar de liberalidade na casa de Deus, deixar de lado a mesquinharia, deixar de lado a avareza e somente ser um dispenseiro, investidor da obra de Deus. Afinal de contas, o reino precisa avançar. E como vai avançar se você não tem investido nesta obra? Nós precisamos ter esse entendimento que dízimos e ofertas são bênção na vida do ofertante. Dízimos e ofertas são úteis na casa de Deus para a manutenção do trabalho. Agora, se na casa de Deus, onde você está servindo, não está tendo transparência e nem finalidade, cabe a você procurar. E procurar com direito aonde está sendo colocado, de que forma está sendo utilizado. É um dever seu. Aqui ainda no norte, nós temos um hábito de colocar no mural da igreja o nome dos dizimistas e os valores arrecadados. E nós precisamos
ter transparência com as coisas de Deus e saber o que fazer com respeito e não fazer como Nadab e Abiú, que fizeram uma profanação com as coisas sagradas. Porque o dinheiro, irmão, ele é sagrado. O dinheiro que é arrecadado na igreja, ele é um dinheiro sagrado e merece respeito daquele que administra. Vamos para o tópico final. Está chegando aqui. Cuidado de Deus com seu ungido. Quando o profeta falava em nome de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando pela boca do homem. Quando ia a Sunem, o profeta Eliseu era alimentado por uma mulher rica, em cuja casa... Opa! Está aqui o tópico, irmão, desculpa aí. Quando o profeta falava em nome de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando pela boca dele. Está lá em Ezequiel 1:2. E me veio a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio mesmo a ele, ele falou. E Deus falou pela boca dele. Da mesma forma em Jeremias. Agora, no segundo parágrafo, diz o seguinte: quando ia a Sunem, o profeta Eliseu era alimentado por uma mulher rica, em cuja casa não faltava pão. Irmão, que casa é essa que não falta pão? Ela teve uma boa impressão de Eliseu ao observar o seu comportamento. Obreiros devem, sim, ser observados pelo seu comportamento ético e moral. Tá? E Deus a moveu a mostrar a bondade e a generosidade ao profeta. Assim, ela pediu ao marido que construísse um pequeno quarto na casa onde o profeta poderia descansar quando estivesse na cidade. Está em 2 Reis 4:10. Queridos irmãos, essa relação de obreiro e ovelha, obreiros e congregados, servos de Deus, ela deve ter uma relação de transparência, para que dentro dessa transparência seja movida uma generosidade, não somente por parte das ovelhas, mas também por parte do obreiro. Um obreiro, ele precisa ter um coração generoso. Ele precisa ter tem obreiros, irmãos, que são avarentos, tá? Tem obreiros, como diz a irmã Nadi, né? São urubu-congá. Os camaradas são avarentos, né? E eles são como a sanguessuga, só tem 2 palavras, dadá, né? E o obreiro, ele precisa ser generoso para que essa relação possa gerar, tanto de um lado como do outro, a generosidade ao dispenseiro de Deus. Porque a obra de Deus, ela precisa avançar. O reino de Deus, como está proposto aqui na lição, no título da lição, é um pilar, o cuidado com os obreiros é um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Afinal de contas, um obreiro triste não vai render o trabalho de excelência. E para Deus, não devemos oferecer menos do que a excelência, sempre o melhor na casa de Deus. Aleluia! Então, seja você uma bênção, um dispenseiro generoso, abunde nessa multiforme graça de Deus e deixa Deus te usar como homem, como mulher de Deus. Invista no reino de Deus e você vai ver o que é realmente a prosperidade na sua vida. E essa prosperidade, ela não é uma barganha, não. Essa prosperidade é um tratamento da graça de Deus que é dada a você. Porque sobre o pouco foste fiel, sobre o muito você será colocado. Por que no pouco? Porque no pouco você tem um coração, um contentamento no seu coração. Você não foi avarento no pouco. Então Deus te experimentará também no muito. E é no muito onde você vai superabundar na graça de Deus de todas as formas,
de todas as formas, a graça vai se manifestar na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nos ajuda aí, que nós estamos aqui fazendo esta obra de Deus arder nos corações. Um grande abraço. Shalom, shalom. Até a próxima.